Então, gente, nós vamos corrigir aí a lista de MRU. Primeira questão: drones são veículos voadores não tripulados, controlados remotamente, guiados por GPS. Uma de suas potenciais aplicações é reduzir o tempo da prestação de primeiros socorros, levando pequenos equipamentos e instruções ao local do socorro, para que qualquer pessoa administre os primeiros cuidados até a chegada de uma ambulância. Considere um caso em que o drone ambulância se deslocou 9 km em 5 minutos. Nesse caso, o módulo da sua velocidade média é... Então, vamos tirar, olha, distância 9 km num tempo de 5 minutos. Presta atenção, gente. Eu não sei se eu falei na aula teórica, eu acho que não. Toda vez que eu quiser calcular a velocidade média ela é dada por distância total percorrida dividido pelo tempo total gasto, então, incluindo o tempo que você ficou parado. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou de Bom Sucesso até Nepomuceno, 80 quilômetros, e gasto 1 hora, ok? Só que dentro dessa 1 hora eu fiquei parada 5 minutos no pedágio. Então, vamos supor, eu gastei 30 minutos, cheguei no pedágio, fiquei 5 minutos lá e depois gastei mais 25 minutos. A minha velocidade média é a minha distância total percorrida, 80 km, dividido por 1 hora, ok? E não por 55. Eu fiquei efetivamente dirigindo, andando 55 minutos. Só que no cálculo da velocidade média eu tenho que levar em conta o tempo, inclusive o tempo que eu fico parado, porque esse tempo diminui minha velocidade média, ou seja, aumenta o meu tempo de viagem. Então, não esqueçam disso. Velocidade média é distância total percorrida dividido pelo tempo total gasto. Então, como a resposta está em metros por segundo, vamos passar tudo para metro. 9 km são 9.000 metros. 5 minutos vezes 60 são 300 segundos. Então, quando eu coloco aqui, ó, 9.000 metros dividido por 300 segundos, vai dar 30 metros por segundo, ok? Então, lembre-se que toda vez que eu pedir velocidade média, eu tenho que saber qual foi a distância total percorrida, qual foi o tempo total gasto. Número 2. Em agosto deste ano, realizou-se na China o Campeonato Mundial de Atletismo, no qual um dos eventos mais aguardados era a prova de 100 metros masculino, que acabou sendo vencida pelo jamaicano Usain Bolt, com tempo de 9,79 segundos. O tempo do segundo colocado, o americano Justin Gatlin, foi de 9,8 segundos. A diferença entre os dois atletas na chegada foi de aproximadamente. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que estipular. Porque isso aqui numa prova, por exemplo, do Enem, vocês têm dividir 100 por 9,79 e dividir 100 por 9,8 vai dar uma diferença lá na terceira casa decimal, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós temos aí uma distância de 100 metros, até porque ele quer aproximadamente. E um tempo de aproximadamente, eu vou arredondar esse tempo, 10 segundos. Então, uma velocidade aproximada do Usain Bolt é de 100 por 10. Ele está com uma velocidade aproximada de 10 metros por segundo, ok? 100 metros. Então, isso é uma velocidade aproximada. Agora, vamos ver a diferença de tempo. A diferença de tempo entre eles é 9,80 menos 9,79. A diferença de tempo, o Usain Bolt chegou 0,01 segundo na frente do segundo colocado. Então, vamos ver, com uma velocidade média de 10 metros por segundo, quanto que ele consegue andar nesse tempo de 0,01 segundo, ok? Então, o que a gente faz? Vamos até fazer a regrinha de 3, olha. O Usain Bolt anda 10 metros em 1 segundo. Quanto que ele vai andar em 0,01 segundo? Qual é a distância que ele vai percorrer? Então, a distância vai ser 100 vezes 0,01 dividido por 1. Então, vai dar 100 vezes 0,1, dá 1. Ok? Ou melhor, não é? Dá 1. 100, é isso mesmo, né? 100 metros, 10 segundos, 10 metros por segundo. Ah, não é 100, né, gente? Desculpa, é 10 aqui, ó. Bem que eu tava vendo, tá? Ia dar muito grande. 10 vezes 0,01 vai dar 0,1 metro. 0,1 metro é o mesmo que 10 centímetros.
Realmente, que é menos do que um passo dele, muito menos. Então, olha, para vocês verem, a diferença é muito pequena. Aproximadamente 10 centímetros. Olha as opções: 0,1 milímetro, 1 milímetro, 1 centímetro, 1 metro. 1 metro tá muito grande, né? A diferença dos dois para um tempo tão pequeno. Então, se a gente fizer aqui, aproximadamente, vai dar da ordem de 10 centímetros. Entenderam? Se vocês tentassem ficar dividindo aqui, lá na hora vocês não vão doer, nem vocês não vão ter calculadora, ia dar uma diferença muito, muito pequena, ia ficar difícil de fazer. E como é aproximada, a gente estipula uma velocidade aproximada, vê a diferença do tempo, quer dizer que o Usain Bolt chegou 0,01 segundo na frente. Nesse tempo, quanto que ele andou? Ele andou 10 centímetros, então foi o tanto que ele chegou na frente do segundo colocado, ok? Terceira, um automóvel viaja a 20 km por hora durante a primeira hora de viagem. Então, olha, velocidade 1, 20 km por hora, no tempo 1 de 1 hora. E 30 km por hora nas 2 horas seguintes. E 30 km por hora num tempo 2 de 2 horas. Certo? Sua velocidade média durante as 3 primeiras horas foi aproximadamente. Então tem que ver qual que é a distância que ele percorreu aqui e aqui, porque a velocidade média é a distância total pelo tempo total. Então a distância é V vezes T, que vai dar 20 quilômetros aqui e aqui, distância 2, 30 vezes 2, que vai dar 60 quilômetros. Então a velocidade média dele foi distância total pelo tempo total, 20 mais 60 dividido por 1 mais 2 horas. Então, vai dar 80 por 3, que vai dar 27 km por hora. Ok? Uma outra forma de eu calcular a velocidade média, gente, é quando ele me dá, por exemplo, se ele só me der, se ele não for possível calcular a distância total e o tempo total gasto, aí a velocidade média é a média das velocidades que ele vai te falar. Se ele não te falar o tempo que ele ficou, qual o tempo que ele ficou com 20 km por hora e qual o tempo que ele ficou com 30 km por hora, se ele não desse esse tempo, a velocidade média seria a média delas. 20 mais 30, 50 dividido por 2, a velocidade média seria 25 km por hora. Mas quando ele te dá o tempo que ele permaneceu com cada velocidade e que é possível você calcular a distância total, você tem que fazer dessa forma, ok? Então é 27, não 25, como muita gente podia marcar. Então, se ele não tivesse dado o tempo que ele ficou em cada uma, seria 25, mas como ele deu, você tem que calcular a distância total percorrida pelo tempo total gasto, ok? Próxima. Um professor de física, verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontravam-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos desse movimento, sobre o movimento. Das afirmações seguintes, formuladas pelo professor, a única correta é: Pedro, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Nós não estamos em movimento em relação à Terra porque nós estamos na Terra. Nós e a Terra estamos com a mesma velocidade. Então, em relação à Terra, nós estamos parados. Então, essa é falsa. A gente está movendo junto com a Terra. A nossa distância da Terra não varia com o tempo quando você está parado. Então, está todo mundo em repouso. Mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial ao qual eu estivesse em repouso, certo? Se alguém estivesse andando junto com ele, estaria em repouso junto com ele, ok? Continuando. Número 5. Um trem se move com velocidade horizontal constante. Dentro dele estão o observador A e um garoto, ambos parados em relação ao trem, dentro do trem andando com o trem. Na estação, sobre a plataforma, está o observador B, parado em relação a ela. Quando o trem passa pela plataforma, o garoto joga uma bola verticalmente para cima, o garoto que está lá dentro do trem. Desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que o observador A, que está dentro, vê a bola se mover verticalmente para cima e cair nas mãos do garoto. Verdade. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês disso aqui de referencial, que também acho que a gente não comentou na aula. Quando eu estou dentro do carro e eu jogo alguma coisa, dentro do ônibus, eu jogo uma borracha para cima, ela vai cair sempre na minha mão, não é assim? Ela não cai para trás. Por que ela sempre cai na minha mão? Porque eu e o ônibus estamos com a mesma velocidade horizontal. Então, eu estou me deslocando horizontalmente, mas a borracha também tá. Então, ela vai cair na minha mão, ok?
Então, eu vejo uma trajetória, então é o referencial da trajetória, eu acho que faltou eu falar com vocês. O referencial na trajetória. Então, para mim, ela cai verticalmente, mas para uma pessoa que está de fora, ela vê essa borracha deslocando tanto na vertical quanto na horizontal. Então, a trajetória é um arco de parábola. Vou dar um outro exemplo que vai ficar mais claro para vocês. Olha, vamos considerar aqui que eu tenho aqui um avião, certo? Tem uma pessoa lá dentro e tem uma pessoa parada aqui, ó. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Então, eu vou jogar aqui uma cesta, ok? E com o tempo, então ela caiu aqui, só um minuto que eu errei aqui. Ela caiu então, olhem aqui, ó. Então, eu joguei ela aqui, quando vê ela vai estar aqui, quando vê ela vai estar aqui, mais ou menos. Quando vê ela vai estar aqui. Então, o que vai acontecer? Para a pessoa que está dentro do avião, a cesta, ela saiu com o avião tem uma velocidade para lá, uma velocidade do avião. Por exemplo, 800 km por hora, ok? Então, gente, se a cesta está lá dentro do avião, ela também tem essa velocidade horizontal e constante de 800 km por hora. Quando você solta a cesta, essa velocidade do avião continua com ela, horizontalmente. Então, o avião vai se deslocando, ok? Você soltou a cesta, essa velocidade que ela tinha do avião não deixa de existir nela, não. É a mesma coisa. Você está na carroceria de uma caminhonete a 100 km por hora. Se você pular dessa caminhonete, você vai ter uma velocidade horizontal a 100, você vai sair rolando para frente. Senão era muito fácil você pular de qualquer carro, de qualquer corpo em movimento. Você pularia e se na hora que você saísse dele, você perdesse aquela velocidade, você não ia sair rolando, você não ia machucar. Aqui é a mesma coisa. Essa cesta, a hora que ela solta aqui, ela vai continuar com essa velocidade horizontal. E ela também tem uma velocidade vertical que é da gravidade. Então, para a pessoa que está aqui dentro do avião, ela vai sempre olhar para baixo, ela sempre está vendo a cesta abaixo dela. Aqui ficou ruim, hein? Abaixo dela. Ok? Vamos apagar aqui. Ela sempre está vendo abaixo dela. Agora, para a pessoa que está aqui de fora, olha a trajetória que ela está vendo, olha. Ela está vendo o quê? Uma trajetória, um arco de parábola. Por quê? Porque ela está parada. Então, para a pessoa que está dentro do avião, a única velocidade que a cesta tem diferente da dela é a vertical, da gravidade, por isso ela vê sempre caindo para baixo. Para a pessoa que está de fora, não. Ela está paradinha aqui. Essa cesta, em relação a ela, tem uma velocidade horizontal e uma vertical. Uma horizontal com uma vertical, a trajetória que ela observa é um arco de parábola. Então, prestem atenção nisso, ok? O mesmo caso é para a pessoa que está lá no trem e joga a bolinha. A pessoa que está lá dentro do trem e joga uma borracha, por exemplo, ela tem a velocidade do trem, então a pessoa vai deslocar, a bolinha vai cair na mão dela, ok? Mas para quem está de fora, vai ver o quê? Para quem está de fora, a borracha está se deslocando na horizontal, né? E também na vertical. Então ela vai ter uma trajetória curva para quem está de fora, certo? Então isso é muito importante. O referencial, a trajetória que você enxerga, ela também depende do seu referencial. Então vamos fazer a seguinte analogia. Você está dentro na carroceria de uma caminhonete, a caminhonete está em movimento. Você joga alguma coisa, a mesma coisa, joga uma borracha. O que vai acontecer? A borracha vai cair na sua mão. A borracha não vai ficar para trás. Ela vai cair na sua mão, com certeza. Pode fazer o teste. Para a pessoa que está de fora, ela vai ver essa trajetória o quê? Ela julgou numa posição. A hora que ela caiu na mão da pessoa, ela já estava lá na frente, porque a caminhonete está andando. Então, para a pessoa que está de fora, a trajetória é curva. Para a pessoa que está na caminhonete junto com a borracha que vai ser lançada, a trajetória é vertical, porque as duas têm a mesma velocidade. Então, a mesma coisa é aqui, ó. Desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que o observador A, que está lá dentro do trem, vê a bola se mover verticalmente para cima e cair nas mãos do garoto. Verdade, porque o observador A, ó, ele está junto com o garoto, dentro
do trem, no mesmo referencial, com a mesma velocidade. Então, essa é verdade. O observador B, que está de fora do trem, vê a bola descrever uma parábola e cair nas mãos do garoto. Verdade. Vê uma parábola para frente. Nunca essa parábola é para trás, tá, gente? A gente tem a falsa sensação, e muita gente marca essa questão, que quando você joga alguma coisa vai ficar para trás. Aí vários alunos, quando eu dou essa matéria, perguntam, não, Paulinha, mas quando eu jogo por exemplo, eu jogo um papel na porta do carro, ele fica lá para trás. Lógico, né, gente? Porque o papel ele tem uma grande, ele é muito leve, ele tem um grande efeito da resistência do ar, né? Ele sofre um grande efeito da resistência do ar e o ar joga ele lá para trás. Mas se você joga, você vai ver caindo no chão, né? Na sua frente, assim, é muito rápido, a distância é muito pequena. É só você pensar nisso que eu falei. Se você pular do carro em movimento, você continua rolando. Você vai rolar na direção do movimento do carro. Você nunca vai rolar para trás, ok? Porque você sai com aquela velocidade. Então, o observador B vê a bola descrever uma parábola e cair nas mãos do garoto. Sempre a parábola é na direção do movimento do corpo, nunca para trás, nunca ficando para trás, ok? Número 4. Os dois observadores veem a bola se mover numa mesma trajetória. Falso. Uma é trajetória retilínea e outra é trajetória parabólica. O observador A, que está dentro do trem, vê a bola descrever uma parábola e cair atrás do garoto. Falso. Joga alguma coisa dentro do carro, não vai cair para trás. Ok? Isso é falso. O observador B, que está de fora, vê a bola se mover verticalmente e cair atrás do garoto. Olha, nunca é atrás do garoto. Sempre é na frente, na direção do movimento. Se o trem está para frente, ele vai ver uma parábola. Quem está de fora vai ver uma parábola sempre. Na verdade, ele vai ver caindo na mão do garoto, né? E esse lá na frente, por causa da parábola. Então, esse também é falso. Dê sua resposta com o número de opções corretas. Então, foi 1 mais 2. Então, a resposta certa é 3. Ficou claro aqui, né? Então, vamos lá no número 6. Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é S igual a menos 2 mais 5t. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar a original, SO mais VT. Quem é SO? Menos 2. Quem é velocidade? Quem acompanha o T. Então, aqui, SO é igual a menos 2 metros, velocidade é igual a 5 metros por segundo. E o movimento é um MRU, porque é uma função do primeiro grau, da posição em função do tempo do primeiro grau. Então, o que a gente tem que lembrar aqui? O que eu posso falar? O que é uma posição inicial menos 2? Quando eu defino uma trajetória, por exemplo, aqui, Bom Sucesso, né, aqui 0 e aqui 80, se eu colocar aqui, por exemplo, Ibituruna, é o negativo da minha trajetória. Aí o Bituruna vai ser menos 18 quilômetros, por exemplo, de Bom Sucesso. Então, gente, o que é menos 2? O que é a posição menos 2? É que ele está fora da sua trajetória, ok? Significa obrigatoriamente que a velocidade dele é negativa? Não, porque se ele estiver indo no sentido positivo da velocidade, que é no sentido de aumentar a posição, a velocidade é sempre maior que 0. A velocidade vai ser menor que 0 se ele estiver voltando. Então, dizer que está na posição negativa não significa que a velocidade é negativa. Aí vai depender se ele está indo ou se ele está voltando. Então, olhem aí. Podemos afirmar que a velocidade da partícula é menos 2? Não. É menos 2? Não. É 5? Sim. E o movimento é o quê? A velocidade não é positiva? Então, o movimento é progressivo. Então, muita gente pensa que por causa desse negativo o movimento é retrógrado. Não. O que fala se o movimento é progressivo ou retrógrado é o sinal da velocidade. Toda vez que ela for maior que 0, o movimento será progressivo, ok? Número 7. Em uma passagem de nível, a cancela é fechada automaticamente quando o trem está a 100 metros do início do cruzamento. Então, tá aqui o cruzamento, o trem está a 100 metros. Então, ele tá aqui, Ele tá a 100 metros, ok? 100 metros. 100 metros. O trem de comprimento 200 metros, então o trem aqui tem um comprimento de 200 metros. Move-se com velocidade constante de 36 km por hora.
Assim que o último vagão passa pelo final do cruzamento, a cancela se abre, liberando o tráfego de veículos. Considerando que a rua aqui, ó, tem uma largura de 20 metros. O tempo que o trânsito fica contido desde o início do fechamento da cancela até o início da sua abertura é em segundos. Então, tem que passar isso aqui para metro por segundo. Divido por 3,6, vai dar 10 metros por segundo. Agora, qual que é a distância que eu preciso que o trem passe? Prestem atenção nisso. Ele vai ter que pegar os 100 metros mais os 120 metros. Então, a gente podia falar a distância que ele tem que andar é 120 metros. Só que vamos imaginar o seguinte. Esse daqui é o meu trem, ok? Esse aqui é o meu trem de 100 metros. E essa daqui, deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Essa daqui, ó, é a minha rua, ok? Então, a minha rua tem 20 metros. Então, para ele passar totalmente, ele vai ter que passar quanto que vocês podiam falar? A gente podia falar, ó, ele vai ter que passar só 20 metros. Mas se ele passa só 20 metros, a hora que ele andar 20 metros, o trem ainda não saiu totalmente da rua. Então, quanto que o trem tem que andar? O trem tem que andar os 20 metros mais os 100 metros dele. Porque se ele não pegar o comprimento dele todinho, ele vai andar um tanto e vai ficar ainda interrompendo a rua. Vai vir um carro e vai bater. Então, nesse caso aqui, a distância que eu vou andar vai ter que ser o quê? Vai ter que ser os 100 metros do cruzamento, os 20 metros da rua, mais o comprimento dele. Porque senão ele vai ficar interrompendo aqui do mesmo jeito. Então, a distância vai ser o quê? Os 20 metros da rua, os 100 metros da distância do cruzamento, mais os 200 metros do comprimento dele, que vai dar 320 metros. Então, qual é o tempo? O tempo vai ser distância sobre velocidade, que é 320 por 10, que é 32 segundos. Então, sempre, gente, quando o tamanho do carro, do objeto, não for desprezível em relação à distância que ele tem que percorrer, o tamanho dele tem que ser considerado. Nesse caso, você tem um trem de 200 metros, que é muito grande perto da distância que eu tenho que calcular, que é 120. Então, eu tenho que considerar essa distância dele. Agora, quando eu falo de um carro que tem aí, sei lá, 5 metros, numa estrada que ele vai numa viagem dele de 200 quilômetros, por exemplo, esse tamanho ficou desprezível, a gente nem considera. Mas nesses casos aqui eu tenho que considerar o comprimento do trem, ok? Em uma prova de 100 metros, questão do Enem, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade é aproximadamente constante? Então, vamos ver que gráfico que é esse. Esse gráfico já é um gráfico de velocidade em função do tempo. Então, como ele é um gráfico de velocidade em função do tempo, para a velocidade ser constante é onde ele tiver como? É onde ele tiver com velocidade constante. Onde ele tiver assim. Então, vai ser onde aqui? Nesse intervalo aqui, ó. Que ele tá retinho. Que vai dar de 4, 5, 6, 7 até 8, né? De 5 a 8. Eu não lembro quais são as opções aí. Entre 1 e 5, então, entre 1 e 0 e 1 não, entre 1 e 5, entre 5 e 8. Letra C. Agora, só pra gente aproveitar essa questão, gente. E se aqui, ao invés de velocidade, fosse posição? Fosse posição. E esse gráfico estivesse assim, onde que a posição, onde que representaria a velocidade constante? Onde a posição fosse um gráfico com inclinação constante. Seria, no caso aqui, né, nesse intervalo de 0 a 1. Por exemplo, de 0 a 1, se aqui fosse posição, a gente falaria que ele estaria com uma velocidade constante. Mas como o gráfico é de velocidade, a velocidade constante é aqui, ok? Então, se fosse posição, ó, nesse intervalo aqui desse gráfico, ele teria uma velocidade constante. Então, pegou um gráfico, gente, e nem cai muito gráfico. Primeira coisa, antes de tudo, vê do que, até antes de ler o enunciado, eu aconselho vocês, leiam de que versus o que esse gráfico, observem as unidades que está no gráfico, muita atenção nisso, ok? Antes de ler o enunciado, olha o gráfico de que ele é, tá bom? Dá essa dica para vocês para evitar de errar bobagem. Próxima questão, olha, igual essa da Unesp. Vamos ver primeiro o que é esse gráfico? Esse gráfico é o quê? Posição dos veículos em função do tempo. Então, é a posição deles em função do tempo. Olha para vocês verem, inclinação constante. Os dois estão descrevendo o quê? Um movimento retilíneo e uniforme, certo? Então, com inclinação constante, que é uma reta inclinada,
Qual que é a diferença deles? A diferença é que o veículo B partiu da posição SOB, partiu da posição 0, e o SOA partiu da posição, ele não deu nem escala, mas vamos considerar aqui, ó, 1, 2, se eu colocar, partiu de uma posição 2, certo? Então, ele partiu de uma posição mais à frente, mas eles gastaram o mesmo tempo e vão ver a velocidade. Se eu calcular a velocidade, o que é a velocidade? É a inclinação, é esse pedação dividido por esse. Então, do B eu vou ter 1, 2, 3 quadradinhos dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dividido por 7. Agora, vamos ver do A, se eu fosse calcular. Isso aí vai ter que ser só intuitivo, porque ele não pede para calcular, não dá números. Então, seria o quê? Seria a inclinação do A, seria esse pedaço aqui, que são os mesmos 7, e esse aqui, ó. Que são quanto aqui? São 3 também, né? São 3 também. Não é isso? 1, 2, 3, certinho. E aqui, 1, 2, 3. Então, a velocidade deles é a mesma. 3 dividido por 7, 3 dividido por 7. Ou seja, a velocidade de A é igual à velocidade de B. Só que, o que está acontecendo aqui? O B está na frente, 2 quadradinhos do A. Ou melhor, o A está na frente, 2 quadradinhos do B. Então, eles estão andando com uma velocidade constante, na mesma estrada, talvez, aí, na mesma estrada, só que um está na posição 0 metro, o outro está na posição 2 metros, por exemplo. Ou no 0 quilômetro, o outro está no 2 quilômetros, com a mesma velocidade. Agora, vamos ler aqui. Já interpretamos o gráfico, agora vamos ver o que está pedindo. Os gráficos na figura representam as posições dos veículos A e B, deslocando-se sobre uma estrada retilínea em função do tempo. A partir desses gráficos é possível concluir que no intervalo de 0 a T, de 0 até o final, a velocidade do veículo A é maior do que a do B? Não, nós vimos que é igual, a mesma inclinação. Falso. A aceleração do veículo A é maior do que B? Falso. Eles têm MRU, a aceleração é 0, nenhum tem aceleração. Letra C. O veículo A está se deslocando à frente do veículo B? Realmente, ele está 2 quadradinhos na frente. Vamos ver as outras. Os veículos A e B estão se deslocando um do lado do outro? Não, um está na frente do outro. A distância percorrida pelo veículo A é maior do que a percorrida pelo veículo B? Não, eles gastaram o mesmo tempo, né? E se eles estão com a mesma velocidade, eles vão percorrer a mesma distância. Letra número 10. Olha para vocês verem, mais uma vez. Gráfico. Antes de ler o enunciado, vamos analisar o gráfico. Criem esse hábito. Eu tenho um gráfico de posição em metros, tempo em segundos. Então, é da posição. E ele é uma reta inclinada. Significa que o movimento é um MRU, uma função do primeiro grau. Pauliane, como é que seria o gráfico do movimento se não fosse retilíneo uniforme? Nós vamos ver no próximo tópico. Ele seria uma curva, porque é uma função do segundo grau do movimento variado. Tá bom? Então, aqui uma reta, beleza, MRU. O que ele fala esse gráfico? Olha, ele sai lá da posição menos 200... Então, na minha trajetória, né, antes do 0, vai andando, passa pela origem dos movimentos, isso aqui é origem, e chega na posição 200 metros de novo, na outra posição. Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó, menos 200 metros, aqui é a origem e aqui é o 200 metros. Então, ele saiu daqui e chegou até aqui, ok? O que eu posso analisar aqui? Eu posso tirar aqui a velocidade. Como que eu acho velocidade num gráfico posição em função do tempo? Pela inclinação do gráfico, que é esse pedaço aqui, né? Esse aqui, ó, cateto oposto da tangente aí, ó, dividido por esse. Ou seja, é o ΔS dividido pelo ΔT. Quanto que vale isso aqui? Isso aqui vale 200 com 200. Isso aqui vale posição final, que é 200, menos o menos 200. Então, o ΔS aqui vale 400, eu tenho que somar, ele andou 200 mais 200, 400 metros. E o ΔT vale 20 segundos. Então, eu consigo descobrir a velocidade dele, que é constante, ó, que é 400 dividido por 20, que vai dar 20 metros por segundo. Então, vamos lá. Analisando o gráfico, é correto afirmar. É nulo o deslocamento da partícula entre 0 a 15. Entre 0 e 15 não é nulo, não. Ele saiu do menos 200 e foi parar aqui, ó, nessa posição que eu nem sei. Então, essa é falsa. Letra B. A velocidade da partícula é negativa. Gente, ele está só indo. A velocidade aqui não é negativa em nenhum ponto. A velocidade seria negativa se ele estivesse voltando daqui para cá, da posição maior para menor. Então, isso é falso.
A aceleração é 20, falso, não tem aceleração. MRU, a aceleração é 0. A velocidade da partícula é nula em 10 segundos. Em 10 segundos ela não é nula. Ele está passando pela posição 0 metro, ele está passando pela origem, mas ele não está parado, ele tem velocidade. A velocidade é constante e vale 20, verdade, a velocidade é constante e vale 20. Então é muito importante, tá bom, gente? Até para você não ser influenciado pelas alternativas. Então, vamos olhar o gráfico primeiro antes de ler as alternativas. Isso aí vai ajudar vocês muito em todas as questões de física lá no Enem. Número 11. Primeira coisa, tem gráfico? Vamos ver o gráfico. Depois a gente olha o enunciado. Tempo em hora, velocidade em metros por segundo. Opa, agora é velocidade, mudou. Então, o que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer que ele está em MRU, velocidade constante de 15 km por hora durante 1 hora. O que é isso aqui? Opa, ele está parado, velocidade 0. E isso aqui, opa, MRU, movimento retrógrado. Por quê? Velocidade negativa. E esse aqui, movimento progressivo. Velocidade positiva, ele está indo. Então, olha para vocês verem que interessante. Ele ficou 1 hora com 15 km por hora indo. Depois ele parou mais 1 hora. Depois ele começou a voltar, porque a velocidade está negativa. Ok? Depois ele começou a voltar. Tem como eu descobrir quanto que ele andou aqui, quanto que ele andou aqui? Tem. Como que eu acho a distância num gráfico velocidade versus tempo? Lembra? Distância é igual a área. Então, vou chamar isso aqui de distância 1 e distância 2. Então, qual foi a distância 1? A área aqui, ó, base vezes altura. Distância 1, base 1, altura 15. As unidades estão compatíveis, beleza. Distância 1, 15 km. Então, ele andou 15 km indo. Depois ele ficou parado 1 hora. Agora, vamos ver qual que é a distância 2? Movimento retrógrado, de volta. Então, vai ser base vezes altura. Base, 1, 2, 3, né? 3, 5 menos 2, vou colocar assim. Vezes a altura, que é 20. Gente, não precisa de colocar o negativo, porque não tem distância negativa. O negativo está aqui para mostrar que o movimento é retrógrado, ok? Então, a distância... Ou então, se vocês quiserem colocar o negativo, pode colocar, porque aí vocês vão ver que ele está voltando. 5 menos 2 dá 3 vezes menos 20... vai dar menos 60. Só para indicar que é no sentido contrário da trajetória, ok? Então, olha que interessante. Ele saiu de um ponto da partida. Andou 15 metros. Chegou aqui no 15 metros, ok? Indo. Aí ele ficou parado um tempo aqui. Depois ele voltou. Quanto que ele voltou? 60 metros. Então, de 15, aqui é 15. Ele andou esses 15... né? Mas aqui, ele 15 aqui, para dar 60 aqui, para ele chegar no 60, ó. Quanto que ele andou? 15 aqui, ele andou aqui mais 45. Ou seja, do ponto de partida dele, aqui eu nem posso pôr 60. Aqui é 15 e aqui é 45, ó. Do ponto de partida dele, ele foi 15 e voltou 60. Mas do ponto de partida, ele só deslocou quanto? Não é isso? 15, 45. Então, agora vamos analisar o que ele está pedindo. A velocidade média desenvolvida em todo o trajeto. Excelente isso aqui. O que é velocidade média? Velocidade média é distância total percorrida pelo tempo total gasto. Qual foi a distância total percorrida? 15, que ele andou aqui, mais 60 que ele andou aqui. Ah, Pauliana, por que eu não vou colocar menos? Gente... eu tenho que somar o tanto que ele gastou, que ele andou, que o carro andou. Se eu coloco menos 60 aqui, eu vou estar falando que a distância foi negativa, que o carro não gastou nada. Não tem como. Esse negativo é só para referencial. Então, a distância total percorrida, eu vou somar ela nua e crua, dependendo se ele está indo ou se ele está voltando. É o tanto que o carro gastou de combustível, para me saber a conta, entendeu? Tanto que ele andou, que as rodas giraram. 15 mais 60. E o tempo total gasto? Ah, o tempo total gasto foi 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas de viagem. Pauliane, mas eu não posso ir só, eu não tenho que tirar um tempo parado? Não, a velocidade é
com tempo total. Então, isso aqui vai dar quanto? 75 por 5 vai dar 15 metros por segundo. Gente, isso aqui é a letra B, agora que eu vi. A letra A é essa, nós ainda temos que fazer. Então, a letra B, eu tenho que pegar a distância total que ele percorreu aqui e aqui e dividir pelo tempo total gasto. A letra A, ele está pedindo o quê? A posição do veículo em 4 horas. Estão vendo aqui, ó, 4 horas. 4 horas. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver em que posição aqui na minha trajetória, depois de 4 horas, ele vai estar. Como que eu faço isso? Eu sei que aqui ele tá no 15 metros, certo? Ficou parado 1 hora e depois ele voltou. Quanto que ele voltou aqui, ó? Aí eu tenho que ver quanto que ele andou voltando. Porque ele foi 15 metros e voltou. Quanto que ele tinha voltado até 4 horas? Então, eu vou ter que calcular essa distância aqui, ó. Letra A. Essa distância aqui, que eu vou chamar de distância 4 horas, tá? Essa distância de 4 horas vai ser o quê? Base, que são 2 horas, vezes a altura, que são 20. Então, ele vai ter andado quanto? 40 metros. Então, em 4 horas, o que aconteceu com ele? Ele andou 15 indo e voltou 40. Podem até colocar negativo. Então, depois de 4 horas, o que ele fez? Ele foi 15, saiu aqui, ó, origem, 0. Foi 15. E depois ele voltou 40. Então, ele voltou 15, para dar 40 vai ser 25. Então, ele chegou aqui no 25, no menos 25. Então, não é isso mesmo? Qual a distância que ele vai... A posição do veículo no instante. T igual a 4 horas em quilômetro. A posição dele é menos 25 metros. Ele vai estar a 25 metros da origem. Certo? Mas no sentido contrário da origem, né? No sentido negativo da trajetória. Então, a posição vai ser o quê? Aqui deu menos 40, né? Vai ser o 15 menos o 40, que vai dar menos 25 metros. Então, ele vai estar a 25 metros da origem no sentido contrário da trajetória, ok? E no final de tudo, Pauliane, no final de tudo ele não vai ter andado 60 metros? Ele foi 15, voltou 60, então ele vai estar a 45 metros, que foi o que a gente tinha falado, né? A 45 metros da origem. Mas a posição é menos 45 metros. Ficou claro, gente? Então, acho que na resposta eu nem coloquei o menos aí, mas coloquem para mim. Menos 25 metros. Então, fiquem muito atentos. Se a velocidade é positiva, ele está indo, movimento progressivo. Se ela é negativa, ele está voltando. O velocímetro do carro não marca velocidade negativa. O negativo está ali só para mostrar que o carro virou e está voltando na trajetória. Tá bom? Então, ele foi 15 e voltou 60 no caso de tudo. Então, ele só se deslocou da origem 45, no sentido contrário da trajetória. Mas e em 4 horas? Aí eu tenho que ver onde ele estava em 4 horas. Ele estava lá no 40. 40 com os 15 que ele já tinha ido, ele voltou 40, mas já tinha ido 15, então distanciou 25 metros. Tá bom? Próxima questão. Vamos ver, o gráfico é de posição em função do tempo. E eu tenho A, B e C. Observem, aqui esses gráficos têm inclinações diferentes. Olha a inclinação do A, é isso tudo dividido por esse tantão. O A está mais inclinado do que o B, estão vendo? Olha o B. O B, vamos fazer de outra cor. Ou melhor, o B aqui, ó, é isso aqui dividido por esse pedaço grande. E o C é menos ainda. O C, ela tá menos inclinada ainda, ela tá mais retinha. Quanto mais retinha, ó, menos inclinada. Observem que todo mundo tem a mesma base, mas o cateto oposto aqui, ó, é maior no A, que vai dividir, depois no B, depois no C. Então, num gráfico posição versus tempo, essa inclinação me dá a velocidade. Quem é mais inclinado? O A, então a velocidade de A é maior do que a velocidade de B, que é maior do que a velocidade de C. Quanto mais inclinada, isso aqui é o quê? Uma reta na horizontal. Inclinação nula, 0. Não tem como eu calcular cateto oposto sobre o adjacente da tangente. Agora eu aumentei a inclinação.
assim ela tá mais inclinada ainda. Então, quanto mais perto do 90 graus aqui, né? Maior é a minha inclinação, porque aí aqui já deu 90 graus, é o máximo nosso. Então, olhem aqui, assim é 0, olha aqui, ó. Observem, essa vermelha tá mais inclinada do que a azul, tá mais em pé. Nossa, aquele morro é muito difícil subir de bicicleta, ele é muito inclinado, ele é muito em pé, ok? Então, nesse caso, a mais inclinada é a depois a B e depois a C. Como que eu meço a inclinação? Pela tangente. O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso me dá a inclinação. Agora, eu vou olhar as perguntas. Referindo-se às informações, é correto afirmar que durante o percurso, a distância percorrida por Beatriz é maior do que a percorrida por Ana. Beatriz é a B. Elas ficaram o mesmo tempo andando, mas a Beatriz não vai andar mais do que a Ana, porque a Ana tem maior velocidade, então isso é falso. Quem mais andou foi a Ana, elas ficaram o mesmo tempo. O módulo da velocidade de Beatriz é 5 vezes menor do que o da Ana. Então vamos ver agora calcular. Qual que é a velocidade da Ana? Da Ana é 500 dividido, que é tudo isso aqui, dividido por 200. Da Ana é 2,5 metros por segundo. Vamos ver da Beatriz. Da Beatriz é 500 menos 400 dividido por 200. Então, vai ficar 100 por 200, que vai dar meio. Vamos ver da C também. Da C vai dar 500 menos 450 dividido por 200, que vai dar 50 por 200, que vai dar 1/4, que vai dar 0,25. O módulo da velocidade de Beatriz é meio. É 5 vezes menor do que da Ana? Verdade. Olha, 5 vezes meio dá 2,5. Então, essa é a correta, a letra B. Ok? Então, foi isso, né? Essa foi a nossa última questão. Então, fica essa dica, tá, gente? Gráfico é uma coisa muito importante. Tem gráfico em vários exercícios de física, não só em cinemática. Vai aparecer gráfico em matéria de segundo ano, termodinâmica. Vai aparecer gráfico em vários tópicos. Então, peguem o gráfico do Enem, analisem primeiro o que eu tenho no eixo vertical e no eixo horizontal, as unidades, se eu tenho que fazer alguma transformação. O que eu posso tirar daquele gráfico para depois ler? Porque senão você começa lendo as opções das alternativas, te faz uma confusão e você até esquece o que você tem que analisar no gráfico, tá bom? Então é isso.